Você já se sentiu esquecido, deixado de lado, como se sua história fosse irrelevante demais para ser lembrada? Às vezes, é exatamente nessas sombras da vida que Deus escreve os capítulos mais poderosos da redenção. Hoje, vamos mergulhar na história quase esquecida de um homem chamado Mefibosete. Um nome difícil de pronunciar, uma vida difícil de viver. Ele era filho de um príncipe, neto de um rei. Estava destinado à nobreza, à liderança, ao respeito. Mas a queda de sua família e um trágico acidente na infância o levaram a um lugar de esquecimento e vergonha. Imagine isso. Você tem apenas 5 anos. É uma criança inocente, sem culpa dos conflitos dos adultos. De repente, seu pai e seu avô morrem em batalha. O palácio, outrora símbolo de segurança, torna-se um campo de ameaça. Em meio ao caos, sua ama o pega nos braços e corre. Mas, na correria, algo terrível acontece. Você cai. E essa queda muda sua vida para sempre. Suas pernas ficam inutilizadas. Seu destino, antes glorioso, parece selado com dor, limitação e exílio. Esse é o início da história de Mefibosete. Um menino que perdeu tudo em um único dia. Família, herança, saúde, futuro. Exilado em um lugar chamado Lodebar. Uma terra de esquecimento. Um território de silêncio. Um deserto emocional. Quem mora em Lodebar não é lembrado. Vive à margem, longe dos palácios, dos banquetes, das promessas. Mas o mais surpreendente dessa história não é a queda, é o reencontro. Anos depois, o rei Davi, agora no trono, faz uma pergunta que mudaria a vida de Mefibosete para sempre. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta ecoa como um sopro divino sobre o passado esquecido. A fidelidade de uma antiga aliança reacende a esperança em meio às cinzas da dor. Mefibosete, agora um homem quebrado, limitado, carregando o peso da vergonha e da invalidez, é chamado de volta. Não por mérito, não por força, mas por graça. E é exatamente aqui que a história toma um rumo divino. O rei manda buscá-lo. Ele que vivia como um cão morto, como ele mesmo se descreve, é colocado à mesa do rei. Não como servo, mas como filho. Essa história vai além da curiosidade bíblica. Ela é um reflexo profundo daquilo que Deus faz por mim e por você. Ele nos chama de volta, mesmo quando o mundo nos descarta. Ele nos coloca à mesa, mesmo quando a vida nos deixa caídos. Mefibosete é o retrato vivo da graça que restaura, da fidelidade que resgata e do amor que nos encontra no nosso Lodebar. Depois de nos comovermos com a introdução da vida de Mefibosete, é hora de mergulharmos no desdobramento de sua história. Uma história que, mais do que narrar os fatos, nos toca profundamente porque nos espelha. Todos nós já estivemos ou estaremos, em algum momento, na condição desse homem esquecido, caído e restaurado pela graça. Mefibosete era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi, e neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Cresceu com o sangue real correndo nas veias, mas carregava também o peso de uma linhagem manchada por desobediência, loucura e rejeição divina. O nome Mefibosete pode significar aquele que destrói a vergonha, ou vergonha destruidora. E isso, por si só, já revela o conflito profundo que marcava sua identidade. Ele era, ao mesmo tempo, herdeiro e excluído. Nobre por nascimento, marginalizado pelas circunstâncias. A tragédia que o marcou ocorreu quando tinha apenas 5 anos. Seu pai, Jonatas, e seu avô Saul morreram na batalha contra os filisteus. A ama que cuidava dele, em desespero ao ouvir a notícia, fugiu com o menino nos braços. Mas, na pressa, deixou-o cair. A queda o deixou aleijado dos 2 pés. A dor física foi apenas o começo. Mais profunda foi a dor emocional e espiritual. O luto, o medo, o abandono e a repentina mudança de realidade. Ele foi levado para Lodebar, cujo nome significa sem pasto ou sem palavra. Era um lugar árido, esquecido,
símbolo de isolamento e abandono. Quem ia para Lodebar, ia para desaparecer. Ali, longe dos olhos do rei, longe das promessas, longe daquilo que um dia pareceu possível, Mefibosete viveu anos de anonimato, talvez acreditando que a história havia acabado para ele. Mas Deus não esquece, e ele usa o improvável para restaurar aquilo que o mundo declarou como perdido. Um dia, Davi, já estabelecido como rei, se lembrou da aliança que tinha com Jonatas, uma aliança feita em amor, lealdade e fé. Essa aliança o impulsionou a buscar um descendente de Saul para mostrar bondade. E é nesse momento que o nome de Mefibosete ressurge do esquecimento. Imagine o coração de Mefibosete quando Ziba, servo da casa de Saul, bate a porta em Lodebar e lhe diz que o rei Davi está chamando. O medo deve ter sido esmagador. Ele sabia do histórico entre Davi e Saul. Será que finalmente iriam acabar com ele? Seria esse o fim definitivo de sua história? No entanto, ao chegar à presença de Davi, o inesperado acontece. Davi não o acusa, não o julga, não o condena. Em vez disso, ele o acolhe e diz palavras que quebram as correntes do passado. Não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas, teu pai, e restituir-te-ei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. 2 Samuel 9:7. Essas palavras são um divisor de águas. Mefibosete, que se via como um cão morto, foi tratado como um príncipe. Ele, que vivia escondido, passou a sentar-se à mesa real. E aqui entramos na parte mais espiritual da narrativa. Essa história é um retrato da graça de Deus. Assim como Mefibosete, também nós caímos. Carregamos feridas, deficiências, vergonhas. Vivemos em nossos próprios Lodebar, onde muitas vezes acreditamos que o propósito se perdeu, que as promessas se apagaram, que Deus nos esqueceu. Mas a aliança feita por amor, não entre Davi e Jonatas, mas entre Deus e Cristo, nos resgata. Deus, em sua fidelidade, nos busca no lugar do esquecimento. Ele não olha para nossas limitações físicas, emocionais ou espirituais como barreiras. Ele olha com misericórdia e restaura nossa dignidade. Mefibosete foi chamado não pelo que ele podia oferecer, mas por quem ele era e pela aliança que o precedia. Assim também somos nós, chamados não por méritos, mas pela graça que nos alcança por causa da aliança eterna em Jesus. Na mesa do rei, todos são iguais. Na mesa do rei, a deficiência de Mefibosete desaparece. Ele se senta com os outros filhos do rei. É isso que a graça faz. Ela não apenas nos perdoa, ela nos reintegra, ela nos dignifica, ela nos transforma. A história de Mefibosete não é sobre superação humana, mas sobre redenção divina. É também uma lição para a igreja. Quantos Mefibosetes estão escondidos hoje? Pessoas feridas, excluídas, envergonhadas, que acreditam que não têm mais lugar. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a agir como Davi, a lembrar da aliança e a buscar os esquecidos, a estender a graça, a restaurar a dignidade, a dizer: você tem um lugar à mesa. Mefibosete passou de exilado a participante do banquete. E não por um ato isolado, mas por uma decisão contínua do rei. A Bíblia diz que ele passou a comer sempre à mesa de Davi. Isso mostra constância, compromisso, restauração permanente. Deus não nos chama para uma restauração temporária, mas para uma comunhão contínua. E há ainda outro ponto. Mesmo restaurado, Mefibosete continuava aleijado dos pés. Isso nos lembra que a graça não exige perfeição física ou emocional. Ela age apesar das nossas limitações. A presença de Mefibosete à mesa é um testemunho de que o que nos define não é nossa limitação, mas a graça que nos alcançou. Mais adiante, quando Absalão se rebela contra Davi e o rei foge de Jerusalém, vemos novamente Mefibosete em cena. Ele permanece fiel a Davi, mesmo sendo difamado por Ziba,
que o trai. Quando Davi retorna, Mefibosete vai ao seu encontro, sem cuidados com sua aparência, pois não havia tratado dos pés nem aparado a barba. Ele estava entristecido pela ausência do rei. Essa lealdade revela o coração transformado de quem foi alcançado pela graça. Sua preocupação não era com bens ou posição, mas com a presença do rei. Essa atitude é um chamado para nós. Quando a graça nos alcança, o que mais importa já não são as bênçãos, mas a comunhão com aquele que nos chamou. Mefibosete não pediu terras de volta. Quando Davi propôs dividir as terras com Ziba, ele respondeu: "Deixa-o tomar tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz." 2 Samuel 19:30. Essa resposta revela um coração agradecido, rendido, profundamente transformado. Quantas vezes buscamos as mãos de Deus mais do que sua presença? Mefibosete nos ensina que quando experimentamos a verdadeira graça, passamos a desejar mais o rei do que o reino. Ele entendeu que estar na presença de Davi era o suficiente. Assim como nós devemos entender que estar na presença de Deus é a maior das recompensas. A história de Mefibosete termina sem grandes feitos militares, sem conquistas políticas, sem glórias humanas, mas termina com algo muito mais poderoso. Ele permaneceu à mesa do rei até o fim. Isso é o que realmente importa. A história de Mefibosete é a história de todos nós. Somos filhos de uma promessa, marcados pela queda, limitados por nossas dores, exilados em nossos próprios desertos, mas há uma voz que nos chama de volta. Uma graça que nos levanta. Um rei que nos convida à mesa. Não importa onde você caiu, quão longe você foi, ou quanto tempo você permaneceu em Lodebar. O rei ainda está chamando, e a mesa ainda está posta. Mefibosete não foi apenas restaurado, ele foi honrado. E essa honra não veio da sua força, mas do amor de um rei fiel à sua aliança. Essa é a essência do Evangelho. Jesus, o filho de Davi, veio ao nosso encontro, mesmo quando estávamos caídos. Ele nos encontrou, nos perdoou e nos colocou como filhos, com lugar garantido à sua mesa. Que essa história nos lembre hoje que não importa nossa condição, a graça sempre nos encontrará. Que possamos ouvir o chamado do Rei, sair de nosso Lodebar e sentar-nos à mesa. Porque lá, mesmo com as marcas da queda, somos vistos como filhos. E isso muda tudo. A história de Mefibosete é, acima de tudo, um lembrete poderoso de que nossa condição atual não determina nosso destino eterno. Ele era aleijado, esquecido, escondido e considerado indigno. Mas foi chamado, lembrado, resgatado, honrado e assentado à mesa do rei. Isso não foi apenas um gesto político de Davi. Foi um retrato da graça de Deus. Mefibosete não teve que provar seu valor. Ele não precisou andar para chegar até a mesa. Ele foi carregado até lá. Isso é graça. Ele não teve que desfazer sua dor, seu passado, sua vergonha. Tudo isso foi coberto pelo manto da aliança. Davi o recebeu não pelo que ele era, mas por causa da aliança com Jonatas. E o nosso rei faz o mesmo por nós. Não nos aceita por méritos próprios, mas por amor à aliança selada em Cristo. Quantas vezes você já se sentiu como Mefibosete? Escondido, ferido, esquecido, à margem da história. Talvez você também viva em Lodebar, um lugar sem pasto, sem esperança, sem promessas. Mas há um rei que ainda se lembra do pacto, que ainda honra alianças, que ainda pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Sim, você pode estar aleijado emocionalmente e espiritualmente, marcado por quedas do passado, traumatizado por perdas, preso à vergonha. Mas a palavra de Deus nos assegura que a graça ainda procura por você. E quando ela te encontra, você não é apenas restaurado. Você é reintegrado, honrado e convidado a se assentar continuamente à mesa do rei. Mefibosete vivia com medo de Davi. Achava que seria destruído. Quantos de nós também tememos nos aproximar de Deus por causa da nossa culpa,
Mas Davi não queria punir. Ele queria restaurar. Da mesma forma, Deus não está esperando que você pague pelos seus erros. Ele já enviou Jesus para pagar o preço. Agora, ele só quer que você venha. Mefibosete se prostrou e disse: Quem sou eu, para que o rei olhe para um cão morto como eu? E Davi não o corrigiu. Ele apenas o levantou. Porque quando Deus decide te restaurar, ele não precisa de uma explicação do seu passado. Ele te levanta e ponto. Ele não negocia com tua indignidade. Ele derrama sua graça sobre ela. Ele transforma tua lama em lugar de honra. Por isso, nunca subestime o valor de uma aliança. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca pense que Lodebar é o fim da linha. A carruagem real ainda pode parar na sua porta. A graça ainda pode bater no seu esconderijo. E quando isso acontecer, não se esconda. Aceite o convite do rei. Porque mesmo com marcas, mesmo mancando, mesmo temendo, você ainda tem um lugar reservado à mesa. E nesse lugar não há vergonha, não há dor, não há passado. Só graça, cura e identidade restaurada. A mesa do rei está posta. O convite está feito. A história de Mefibosete é a nossa história. Que possamos, como ele, responder com humildade, mas caminhar com fé. Porque em Cristo até os aleijados andam, os esquecidos são lembrados e os rejeitados se tornam filhos honrados.